E às vezes sem perceber, você não consegue perceber que o problema é a raiz, o problema é a origem, o problema é o princípio. Essa falta de percepção faz a gente sofrer. E aí você vai ver o que fala agora o versículo 18. Vamos lá, isso só lembrando o que nós já vimos, tá? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o quê? Preeminência, diz a Bíblia corrigida, a Bíblia atualizada fala para que em tudo tenha primazia. Então, primazia ou preeminência é estar acima de tudo, vamos lá, é aquele que ocupa o primeiro lugar, é aquele que ocupa o lugar mais importante, aquele que tem prioridade, aquele que tem preferência. Meu irmão, se você não tomar uma decisão de colocar Jesus, ou de fazer Jesus a primazia na sua vida, você vai sofrer as consequências disso. Quais as consequências? As coisas que subsistem na minha vida e na sua a partir de Jesus, vão morrer, vão murchar, vão entrar em decadência. A gente não sabe por quê. Se eu estou trabalhando tanto, mas eu não estou mantendo a minha comunhão com Jesus. Aí você fala, puxa vida, mas eu faço tanto para agradar a minha esposa e meu casamento ainda não está bem. Eu faço tanto para agradar a minha esposa, mas não faço tanto para agradar quem? Jesus. Aí você fala, mas eu não sei porque eu cuido tão bem da minha saúde, eu só vivo doente. Eu cuido muito bem da minha saúde, eu me esforço para cuidar da minha saúde física, mas não da minha saúde espiritual. A Bíblia fala que o exercício corporal para pouco se aproveita, não que não se aproveita, mas para pouco, mas o exercício da piedade é o que tem proveito para agora e para depois. Enfim, esse é o sintoma de quem não decide dar para Jesus a importância que ele tem, que é a importância do primeiro lugar. Até nesse versículo 18 diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja, e diz assim, ó, ele é o princípio. Aí eu falei para você que dentro disso aqui, Deus tem falado muito forte no meu coração nesse começo de ano, e nós deveríamos voltar lá em Gênesis, fazer um estudo lá. Eu tenho feito esse estudo, quem tem vindo durante a semana sabe. Durante vários dias nós falamos de Gênesis. Gênesis significa o início, Gênesis significa o princípio. Por quê? Porque o ser humano precisa voltar no princípio para saber como foi que foi feito as coisas. Quem que o ser humano vai encontrar no princípio? Jesus. Porque Jesus é antes de todas as... Que coisas são essas? Eu tenho para mim, irmão, que essas coisas que a Bíblia fala da qual Jesus é antes, são as coisas que nós inventamos depois. Que na verdade não era nem para existir. Que nós fomos colocando e deixamos até que tomasse o lugar de Jesus. Porque no princípio, Deus criou tudo certinho. Se você voltar no começo, você que está meio perdido aí na sua vida, volta no começo. Você vai ver que no começo, no princípio, você vai encontrar Jesus. Tem falado muito de Eclesiastes 7:29. Põe para mim ali na tela rapidinho, ô Leonardo. Eclesiastes 7:29. Você vai lembrar que nós falamos disso. Diz assim, ó. Vede isto, tão somente achei. Quer dizer, de toda coisa lá que talvez esse sábio, né, de Eclesiastes estava procurando, ele achou essa coisa que você vai ouvir agora. Tão somente achei, que Deus fez o homem de que maneira, igreja? Reto. Eu pergunto, olha para o pastor, quando foi que Deus fez o homem? No princípio. Não como, quando? Quando Deus fez o homem o homem foi criado no princípio. E lá no princípio, que foi quando Deus fez o homem, Deus o fez reto. O que significa reto? Olha para o pastor, ó. É para servir a Ele, é para obedecer a Ele, é para ter compromisso com Ele, é para amar a Ele, é para andar com Ele, é para ter comunhão com Ele. É reto. Não é para agradar a outra pessoa, não é para servir a outro Deus, não é para buscar outra coisa. Deus nos fez reto para andar com Ele, para prestar gratidão a Ele, para ser fiel a Ele. É a Deus. As outras coisas que se adequem. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que o ser humano fez quando saiu do princípio, ou do princípio para cá? O que o versículo diz no restante? Mas ele, o homem, buscou muitas o quê? Invenções. E eu falo para você, o Espírito Santo falou comigo, o que está fazendo hoje o ser humano sofrer são as invenções que ele buscou. É o que ele mesmo inventou. Vamos falar ele não. O que eu mesmo invento é o que está fazendo sofrer. O que você mesmo tem inventado. Deus nos fez reto. E é reto que a gente tem que ficar. Porque se nós sairmos dessa retidão, nós deixamos de fazer como foi no princípio, a gente sai daquilo que Jesus
criou, daquilo que era o propósito dele para nós estarmos de maneira reta, servindo a Ele, em compromisso com Ele, onde Ele está em primeiro lugar, onde Ele está acima de tudo. E a gente começa a buscar muitas invenções, mas eu tenho que agradar o outro também, mas eu tenho que agradar o outro, mas eu tenho que também fazer uma coisa que me agrade. Não é só Jesus, não é só Jesus, tem outra coisa também, tem isso também. E não tem. No princípio a Bíblia fala, se eu não me engano, acho que é Eclesiastes mesmo, que no final ele diz assim, olha, tudo se resume a isso, teme a Deus. Na verdade é o final de todas as coisas, o princípio de todas as coisas e o final de todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o alfa e o ômega. Ele é antes de todas as coisas, você comece temendo a Ele. Antes de tudo, Ele. E no final, você vai terminar em quem? Em Jesus. E por que eu estou falando isso para você hoje, dessa questão das muitas invenções? Porque Deus me abriu um entendimento. Vamos lá rapidinho para Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Em relação a uma palavra que, olha, eu vou te falar, eu já ouvi ela, já preguei a respeito dela, mas eu sempre falo, irmãos, que a palavra de Deus, ela é revelação. O que é revelação, pastor? É você pegar o texto que está ali, ele sair do papel, ele se tornar vivo para você. É ele se tornar alimento para você. É ele te fortalecer na dificuldade. Não é só texto, não é só papel. E o que Deus mostrou para nós aqui hoje, desde manhã eu estou pregando isso, foi às 8 da manhã, 2 da tarde foi lá em Lavínia, agora nosso último culto às 18 horas. Irmão, que palavra que Deus nos revelou aqui. Eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção nessa palavra. Porque eu vou te mostrar um risco que você que já foi liberto por Jesus, que está com a vida em ordem hoje, que está com a sua vida organizada, que está com a sua vida limpa, eu vou mostrar para você o risco que você está correndo. Hoje eu quero pregar, não é para a pessoa que ainda não foi liberta, não. Hoje eu quero pregar para você que está aqui, que já foi liberto por Jesus. Você, irmão, está correndo mais risco, eu entendo por essa palavra que eu vou te pregar hoje, que você está correndo mais risco do que aquele que ainda não foi nem liberto. Isso é coisa muito séria, presta atenção nessa revelação de Deus. Mateus 12, capítulo 12, versículo 43. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Repouso. E não o encontra. 44. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e o que mais? E adornada. Presta atenção nessas três palavrinhas que eu vou falar muito delas hoje. Ele encontra vazia ou desocupada, varrida e o que mais? Adornada. Eu vou te explicar o que é adornada já já. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos iguais a ele, piores, não é isso? Piores do que ele, e entram e habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então olha para o pastor, isso aqui é muito forte. Primeira coisa, o versículo 43, ele diz assim, ó: quando o espírito imundo tem saído do homem. Bom, como é que um demônio, o espírito imundo é um demônio, como é que ele sai de um homem? O demônio, ele não sai, irmão, sozinho. Aliás, o demônio não sai se você não o expulsar. Aliás, ele faz de tudo para ficar ali. Se o demônio nunca for expulso, ele vai acompanhar aquela pessoa do dia que ela nasceu até ela morrer. E tem mais, quando ela morrer, ele acabar com tudo que ela tem, até a vida dela, ele vai passar para o próximo, para a próxima geração, e ele vai continuar. Porque ele é territorialista, ele não sai. Vamos para você. Ele não sai se ele não for o quê? Expulso. Então, não acha você, não, pastor, isso aí se resolve, tem coisa que é sozinho, não. Você já deve ter visto o caso, quando eu falo de um demônio que ele fica com a pessoa a vida inteira, até aquela pessoa morrer. E quando a pessoa morre, ele passa para o filho, ele vai acompanhando as outras gerações. Você já deve ter visto, você já deve ter conhecido famílias, por exemplo, em que um demônio acompanha a família toda, que o tataravô, por exemplo, sei lá, tinha um espírito de loucura, se suicidou. Aí o filho também entrou o mesmo demônio de depressão e loucura, e o filho se matou, e o neto também se matou. 3 gerações de uma família suicidas. Você deve ter visto.
3 gerações de família de alcoólatras. O pai morreu na pinga, o filho também morreu na pinga, e o neto também morreu de tanto beber. Você deve ter visto já. Então, primeira coisa, o demônio não sai se você não expulsá-lo. Por que eu estou pregando isso? Não sei, tem coisas que às vezes a gente precisa voltar no princípio. Tem gente que sabe disso já, mas tem gente que parece que eu não sei o que acontece. Ao ponto de eu ouvir na igreja, não se assusta não. Por esses dias, uma senhora que está ali, todo culto, ouvindo a palavra, vindo na igreja, falar assim para mim: pastor, meu filho, pastor, falaram para ele que fizeram um trabalho de macumba para ele, e ele está lá naquela vida, não vai para frente, pastor, a vida dele não sai do lugar, ele está lá, é homem, e quer ficar com outro homem. Ai, pastor, fui falar com uma vizinha, a vizinha virou para mim e falou assim: olha, não tem jeito, nesse caso, você tem que procurar um terreiro, você tem que procurar um pai de santo, uma mãe de santo, você tem que fazer um trabalho ainda mais forte para tirar esse que está aí. O que o senhor acha, pastor? Estou falando para você, na igreja você escuta isso. Então, às vezes a gente tem que voltar no princípio. E se bobear, tem cristão que vai atrás. Cristão, não sei se é cristão, mas pessoa que conhece a palavra, vai. O que o senhor acha? Perguntou o que eu acho. Se eu falasse, irmã, vai, ela tinha ido. Ainda bem que eu não falei. Falei, minha querida, vamos voltar no começo. E Deus tem falado isso, volta no começo, volta no princípio. Demônio não expulsa demônio. O próprio Jesus falou, quando acusaram Jesus de expulsar demônio pelo dedo de Beelzebu, falaram assim: você expulsa demônio pelo dedo de Beelzebu. Ele falou assim: se demônio expulsa demônio, eles estão contra si mesmo. E casa dividida não prospera. Olha só que coisa, sabe o que Jesus estava mostrando ali? Que os demônios não são concorrentes. Eles não vão um contra o outro, ao contrário, eles são unidos. São unidos. Eles trabalham junto. Quem está entendendo, diga amém. E pode acontecer de você procurar um trabalho mais forte, como a pessoa, quando não tem entendimento, vai por esse caminho. Alguém diz: não, tem que ser algo mais forte, tem que ser algo mais forte. Aí o que acontece? O mais forte vem, ele tira o mais fraco, só que fica no lugar dele. E aí a pessoa vai ficando cada vez o quê? Pior, né? Ela busca o mais forte para tirar o mais fraco. Ele tira o mais fraco, mas fica no lugar dele. Só dá para expulsar um demônio. O demônio só sai se for o mais valente do que ele. A Bíblia fala isso. Só dá para entrar na casa do valente, manietá-lo e tirar o que ele tem, se amarrá-lo. Se tiver condição de amarrar a ele, manietá-lo, a Bíblia fala. Isso só Jesus consegue fazer. Ele é mais valente que o valente. Então só Jesus para expulsar um demônio de uma vida. Pastor, eu preciso ser liberto. Então você precisa de Jesus, você precisa de oração, você precisa da palavra que liberta. Se Jesus entrar, esse demônio sai. Diga glória a Deus. E foi o que aconteceu aqui. O demônio foi expulso, o demônio saiu. Entendendo que o demônio não sai se não for expulso, então a gente entende que tendo saído, significa que ele foi expulso. Ou seja, quando ele foi expulso, quem é que entrou ali? Jesus. Por que ele sai? O demônio só sai se ele for o quê? Expulso. Então ele foi expulso. Jesus entrou ali. E o que Jesus fez quando Jesus entrou? Se você reparar, o versículo 44 fala assim, então diz, né? Jesus está falando do demônio: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a achar como mesmo? Desocupada, varrida, limpa, né? E adornada. Sabe o que é adornada? Organizada, arrumada. Quem é que deixa um lugar limpo, arrumado? É Jesus. Jesus, quando ele entra numa vida, ele arruma tudo, ele limpa, ele organiza, ele põe em ordem. Adornada significa organizada, colocada em ordem. Quem está entendendo, diga amém. Então significa que Jesus estava ali. Jesus estava naquela casa. E aí qual que é o problema, pastor? É problema aquela casa está em ordem? É problema aquela casa está limpa? Não. Aliás, a organização, a limpeza, eu não estou pregando contra isso não. A organização e limpeza faz parte de um ambiente onde o demônio não está. Diga glória a Deus. Que onde Jesus está tem que ter organização, tem que ter limpeza. Só que eu quero mostrar isso aqui para você, não é o suficiente para que o demônio não entre. Por que eu estou pregando isso hoje para você? Porque tem muita gente preocupado
com a organização e com a limpeza, e esquecendo do que é principal para que um demônio não volte na sua vida. O que é mesmo? Vamos lá? Ele acha ela varrida e adornada. Mas qual é a primeira palavrinha que está ali? Desocupada ou vazia. Aquela casa, quando o demônio volta para ver como é que estava, ele foi expulso, saiu, foi procurar outro lugar para encontrar repouso, não achou. E aí ele fala assim, vou voltar lá para ver como é que está. Que eu falo que uma coisa que a gente perde o diabo muitas vezes, é na persistência dele. Ele sabe que ele foi expulso, que Jesus estava morando lá, mas ele não desiste, ele fala, vou voltar lá, porque naquele tempo Jesus estava. Mas e como está agora? Você está entendendo, sim ou não? Naquele tempo Jesus estava, mas quem sabe agora como está? E quando ele volta, alguma coisa aconteceu no meio daquele tempo, em que ele encontra a casa do jeito que Jesus deixou, limpa e organizada. Presta atenção. Limpa e organizada do jeito que Jesus deixou. Mas alguma coisa aconteceu ali, que aquela casa, ali está falando de pessoa, tá? Casa aqui é pessoa. Ela não percebeu, ela se preocupou tanto em não ter o demônio, em expulsar ou que o demônio fosse expulso. Mas ela não percebeu que Jesus já não estava mais lá. Ela não se importou tanto em estar cheia, em estar ocupada de quem? De Jesus. E alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, igreja, que ela ficou vazia e nem percebeu. Mas mesmo vazia, ela continuava como? Limpa e organizada. Presta atenção nisso. Mesmo vazia, ela continuava limpa e organizada. Por isso que eu falo, esse negócio de aparência é uma praga. Que o que leva o cristão à destruição é ele querer viver do quê? De aparência. Porque, irmão, tem muita casa que ainda está limpa e ainda está organizada, mas Jesus já não está mais lá. E ali é um lugar, um forte candidato para 8 demônios entrarem. É 8 vezes mais fácil de o demônio entrar ali. Por que o senhor está falando 8 vezes, pastor? Vamos lembrar, versículo 45, ele diz assim, 45, põe lá para mim. Então vai e leva consigo outros, ou seja, além dele, né? Outros 7 espíritos o quê? Piores do que ele. Além daquele que foi o que saiu e está voltando, ele traz quantos com ele? 7, somando dá quanto? 8. Por isso que eu falo para você, olha para o pastor, meu irmão, você que está aqui que já foi liberto. Não estou pregando para quem não foi liberto, estou pregando para quem hoje é da igreja, para quem já conhece a palavra, da quem Jesus já libertou, estou pregando para quem Jesus já tirou do pecado. Irmão, preste atenção, bem atenção no que eu vou te falar, eu falava isso para os obreiros. Irmão, existe pelo menos 8 vezes mais interesse em você que já foi liberto do que em uma pessoa que ainda não foi liberta. Você entendeu o que eu falei? Vou repetir. Existe pelo menos 8 demônios interessados em você que já foi liberto, enquanto tem um para destruir aquele que não foi liberto ainda. Enquanto tem um destruindo, porque ele quer destruir também quem não é liberto, é claro. Mas enquanto tem um para destruir o que não foi liberto, tem 8 querendo destruir aquele que já foi liberto. Porque na vida daquele que já foi liberto, onde cabia um demônio, agora cabe 8. Deu para entender isso, sim ou não? Por isso, meu irmão, que o diabo quer muito mais derrubar quem já foi liberto do que quem ainda não foi. O lucro dele é maior. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, a casa é maior. A casa é de quem já foi liberto. Porque está limpa e onde está organizado não cabe mais. Então Jesus espera. Aliás, o demônio espera. Quando Jesus organiza, limpou, ele fala, nossa, que casona que ficou. Você está entendendo, sim ou não? Era aquela casinha derrubada, lascada, tudo destruída, caindo aos pedaços, que ele estava lá fazendo a festa, era só ele. Aí Jesus vem, irmão, eu penso assim, imagina assim na minha cabeça, Jesus vem e expulsa aquele demônio. Aí Jesus reforma aquela casa.
Aí Jesus pega e arranca toda aquela sujeira, Jesus limpa, organiza, pinta, tudo. Aí um dia aquele demônio que tinha saído, ele decide passar lá na frente de novo, imagina assim. Vou passar lá naquela casa de novo, para ver como é que ela está. A casa do João, a casa da Maria. Vou passar lá no Zé. Aí o demônio passa de novo. Quando ele olha, ele fala, não é possível que era aquela casinha. Quem já viu uma casa que era feinha, detonada, e depois reformada, ficou coisa mais linda? Quem já viu? Reforma muda ou não muda? Muda a cara, né? Você fala, meu Deus, nem parece a mesma casa. Irmão, você que já foi liberto, você chama muito mais a atenção do diabo do que aquele que ainda não foi. Você que está aqui hoje, eu estou pregando para quem já foi liberto, toma cuidado. Irmão, é muito maior o interesse do diabo em você do que em quem não foi liberto ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muito maior o interesse em quem já foi liberto, o diabo voltar, do que em quem não foi liberto. Quem está lá na mão dele, quem ainda não conheceu a palavra, quem ainda não teve a libertação, está lá, o diabo está brincando com ele. Mas aquele que Jesus uma vez tirou o demônio, presta atenção, limpou aquela casa, organizou, varreu, tirou tudo, reformou, ficou aquela casa mais linda. A hora que o demônio vem passando de novo naquele mesmo lugar, vamos ver como é que está aquela casinha. Ele olha e fala, nossa, agora ficou a casa. Ele chama mais 8 e fala, você viu como é que está aquela casa? Está linda agora. Está reformada, está tudo organizado. Ele fala, vamos ficar atento nessa. Mas e a outra que está lá? Disse, não, que lá já está bagaço, já. Vamos ficar ligado nessa aqui. O dia que Jesus sair, o que a gente faz? A gente entra. Vamos ficar passando aqui sempre, vamos passar. Não deixa de passar nessa casa. Porque uma hora dessa a gente pode pegá-la vazia. Se tiver vazia, a gente entra. Estou falando de você, estou falando de mim. Quem está entendendo, diga amém. E esse é o problema, meu irmão. Por quê? Hoje, as pessoas se preocupam muito mais com a aparência. Volta no versículo 44, porque como eu mostrei para você, essa casa ainda estava varrida e o quê? E organizada. Adornada significa em ordem. Mas já estava o quê? Desocupada. Alguma coisa aconteceu nesse momento entre o demônio ter saído e ter voltado nesse período em que Jesus saiu daquela casa e a pessoa ou a casa nem percebeu. Por que Jesus sai e a pessoa nem percebe? Eu vou te falar do jeito que o Espírito Santo falou comigo. Repete assim comigo, fala assim, ó. Muitos estão ocupados de muita coisa, mas cheios de nada. Presta atenção. Porque o que quer dizer ser ocupado de muita coisa e cheio de nada? Todo muito ocupado, geralmente ele vai estar vazio. Por quê? Porque nem tudo que ocupa enche. Nem tudo que ocupa preenche. Você está entendendo, sim ou não? E uma das maneiras do diabo enganar as pessoas hoje, é o que ele mais está usando, é ocupando ela de tantas coisas para ela achar que está ocupada. Ela está ocupada, mas ela não está o quê? Cheia. Ela está vazia. Repete comigo, fala, nem tudo que ocupa enche. Irmão, você vê isso em todo lugar. As pessoas se enchem de ocupação porque eu tenho trabalho, você tem as ocupações do dia a dia, a gente entende isso. Nós temos. É a ocupação do trabalho, é a ocupação da família, é a ocupação da casa, é ocupações. Mas, irmão, ocupações não enchem, não abastecem, não preenchem. E aí nessas muitas ocupações tem gente que está com a vida limpa, organizada ainda, do jeito que Jesus deixou, só que Jesus já não está mais lá. Jesus não está mais lá. A pessoa está vazia. As ocupações fizeram a pessoa se esvaziar sem ela perceber. Ela já não ora mais, ela já não busca a Deus mais, ela já não tem um tempo para sentar aqui, para ouvir a palavra, 1 hora, 1h30, porque é muito ocupada. Vai pregar para as pessoas hoje. Fulano, domingo vai ter o culto. Olha, Deus está falando tremendamente lá. Você está precisando. Olha o que está acontecendo com você. Vamos para a igreja. Não, estou muito o quê? Ocupado.
Fulano, olha, nós vamos fazer um propósito de oração, vai ser de tal hora até tal hora, todos os dias. Vamos fazer? Não, estou muito ocupado. É o que você mais escuta hoje. E aí que o diabo está pegando o ser humano nessas muitas invenções. Lembra que eu falei? Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas o quê? Invenções. Invenções são ocupações que Deus não nos deu. Ouviu o que eu falei? Invenções são ocupações que Deus não nos deu. A gente é que inventou essas ocupações. Nunca, meu irmão, nunca que você vai estar ocupado demais para ter um tempo com Jesus. E o diabo engana, olha o que eu falava de manhã, o diabo engana tanto as pessoas que ele chega a ser sarcástico. Diabo irônico, pronto, a palavra certa seria isso. Olha a ironia do diabo. Ele mantém a pessoa vazia, porque o interesse dele é que você esteja o quê? Vazio, então ele te ocupa. Ele mantém a pessoa vazia, ele vai ocupando a pessoa diz, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de buscar Deus, não tenho tempo de nada, até ela ficar vazia. O dia que ele fica vazio, ele entra com mais 7 piores. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa fica pior que o primeiro. E aí olha que ironia do diabo. Aí a pessoa vai parar num hospital, em cima de uma cama. Eu já vi isso. E aí a pessoa diz assim, a pessoa que dizia, não tenho tempo. Olha que ironia, olha o que o diabo faz com ela. Ele coloca ela em cima de uma cama e agora ela pode fazer o quê? Mais nada. E agora ela tem todo o tempo do mundo, tem ou não tem? E ele ali revela para ela que ele estava enganando ela. Porque tempo ela tinha. Em cima de uma cama, ela está lá, agora ela tem todo o tempo. Quantas vezes eu já vi, estou ocupado, não tenho tempo. E aí se envolveu, irmão, numa enrascada que o diabo prepara. Quando percebeu, já estava vazio, o demônio entrou. Ele mais 7. Ele sabe fazer a coisa. De repente, assim, a pessoa se envolveu numa situação que foi parar atrás das grades. Está lá na cadeia agora. Está atrás das grades. A pessoa lá na cadeia, ela tem tempo ou não tem? Ela tem mais o que para fazer? Fala para o irmão do seu lado, fala assim, você tem tempo para Jesus. Se você, olha para o pastor agora, se você não perceber isso agora, o diabo vai te mostrar depois. Ele vai mostrar para você. Porque eu estou muito ocupado, que eu não tenho tempo. Aí de repente o diabo sabe armar a coisa, o patrão chega e fala, olha, infelizmente, nós vamos ter que desligar você. Agora a pessoa não tem mais trabalho. O diabo ri na cara dela e fala, agora você tem tempo. Você não trabalha mais. Você tem tempo mesmo. Não deixa o diabo te enganar. Meu irmão, o diabo está de olho em mim, em você. Essa palavra é para todos nós, tá? O diabo está de olho em mim e em você. Principalmente você que já foi liberto. Porque onde antes de você ser liberto, onde cabia um demônio agora, que Jesus libertou você, limpou, varreu você, organizou sua vida, agora cabe pelo menos 8. 1 e mais 7, piores. Então o interesse em você é muito maior. Fica ligado, fica acordado. Quando a gente fala isso, de quem está na presença de Deus, o diabo quer mais do que quem está no mundo, as pessoas não entendem isso que eu falo. É sim, vou te perguntar, olha para o pastor, quem já conheceu, quem conhece aqui uma pessoa que já esteve na presença de Deus, em comunhão com Deus, era um homem, uma mulher de Deus santo, até usada por Deus, e hoje está pior do que antes de se converter? Quem conhece? Eu conheço um monte. Existe isso ou não existe? Agora não pense você que aconteceu só lá e não pode acontecer aqui comigo, com você. Uma vez eu li um livro de um pastor que ele falava o seguinte, quando a pessoa diz assim, comigo isso nunca vai acontecer. Ele dizia assim no livro, esse já está caindo e nem percebeu. Não é que eu tenha que esperar acontecer, não é que eu tenha que me preocupar, mas eu tenho que vigiar. Eu tenho. Aquele que está de pé, olhe que não caia. Não, fica ligado. O diabo, meu irmão, tem muito mais interesse em mim e em você, que estamos varridos e adornados, que estamos com a vida limpa e organizada. Jesus limpou e organizou você. Meu irmão, o teu valor foi lá para cima. É o equivalente a você pegar uma casa despedaçada, caindo aos pedaços, e dar aquela reforma nela, e colocar outra fachada, e organizar tudo, e pintar e limpar. Até nesse mundo, pega isso, faz isso com uma casa para você ver. Se ela valia, sei lá, 50 mil reais, ela passa a valer 300, sim ou não? Então seu valor é muito maior.
Em você, irmão, que o diabo está de olho. Fica ligado com Deus, essa palavra tem endereço. Eu estou falando disso hoje para você, para que amanhã ou daqui um ano, em janeiro do ano que vem, essa palavra não esteja falando de você, que estava aqui na igreja, limpo e adornado, mas vazio. Até que o diabo voltou e entrou de novo. Não tenha tempo para Deus, faça de Jesus a primazia, porque não é tudo que ocupa que enche. Não se assuste com o que eu vou falar. Eu já preguei isso para os meus irmãos obreiros, que eu aprendi isso na minha vida. Não foi de ouvir falar, não, foi na pele. Eu já estive tão ocupado, até com as coisas da igreja, até com as coisas de Deus, que isso até as ocupações da igreja me deixaram vazio. Nossa, pastor, não entendi. Eu tenho que ser sincero para você. Já contei várias vezes aqui. É isso para fazer, é não sei o quê, é para trocar, é a lâmpada, é a visita, é a oração por irmão, é o outro que precisa, coitado, é o outro que não sei o quê, e corre para lá e corre para cá. Eu gosto de ler muito, você vai falar, eu sempre falando, eu li um livro, isso me ajuda demais. Eu li um livro, e esse livro eu li num momento muito difícil, mas foi um momento muito difícil, que salvou minha vida espiritual. Por quê? Eu levantava antes das 6 da manhã, eu saía de casa, e chegava em casa depois da meia-noite, envolvido com a obra. Cheguei, irmão, minha esposa está aqui, ela não deixou eu mentir. Tão cansado, que eu cheguei a dormir no volante dentro da cidade, bater o carro. Minha filha tinha 6 meses. 6 meses. Ao ponto do cansaço, eu cheguei a ficar. Você pensou dormir no volante dentro da cidade? Dormir no volante dentro da cidade, um quarteirão da minha casa. Não foi pior por Deus, porque a hora que estava subindo a calçada, o anjo colocou a mão, não deixou eu entrar em nenhuma casa. Eu só arranquei uma lixeira. Tá bom, que podia ter acontecido. Arranquei uma lixeira, tá bom, né? E ali eu despertei. Aí sabe o que teve a acontecer? Para Deus me parar, eu tive uma apendicite. De um dia para a noite, eu passei o sábado todinho na igreja. E faz isso, e faz aquilo outro, e prepara e tal. Na madrugada, de sábado para domingo era Santa Ceia. Eu passei mal na madrugada. E você vê, eu não queria nem ir para o hospital, preocupado com a Santa Ceia. Ela só conseguiu me convencer. Ela viu que eu dava ruim, ela falou assim para mim, vamos agora, mais cedo, porque se você for e não for nada, ainda dá tempo de você voltar. Aí eu aceitei ir, com medo de perder a Santa Ceia. Irmão, eu fui e não voltei mais não. Quando eu cheguei lá, um exame simples que a médica fez, ela disse, olha, de ambulância direto para a Santa Casa e cirurgia ainda hoje. Porque se estourar, estava ponto. Apêndice, para quem entende aqui, deve ter irmãos aqui da área da saúde, ela tem 7 milímetros, se eu não me engano, foi o que o médico falou naquele dia, a minha estava com 14. Ele falou, nunca vi chegar nesse tamanho sem estourar. E se estoura aí, alguém já deve ter visto algum caso aí, né? Você já viu o que acontece. E aquilo me parou 1 mês parado. Jesus puxou o freio de mão assim. Aí foi onde eu peguei e parei para agora não tem nada para fazer. Agora eu posso fazer nada. O médico falou, você vai ficar aí. Morava em um apartamento pequenininho, tinha nada para fazer. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me encher. Minha alma estava clamando, irmão. Meu espírito estava clamando. Porque eu estava muito ocupado de muita coisa, mas vazio. Eu comecei a ler, todo dia eu pegava a Bíblia e livro, fui lendo e lia ali o dia inteiro, lendo, orando, buscando a Deus. E aquele 1 mês salvou a minha vida com Deus. Por quê? Por causa dessa maldita aparência em que as pessoas se preocupam tanto em estar adornada e varrida e não se preocupam em estar o quê? Ocupada, cheia, não ocupada de muitas coisas, mas cheia, porque nem tudo que ocupa, enche. Olha para o pastor, você pode estar ocupando um lugar nessa igreja e sair daqui vazio do mesmo jeito. Então olha para mim, não ocupa só um lugar não, porque nem tudo que ocupa enche. Absorve o que Deus está falando, pega, segura, anota, escreve, porque se você só ocupar um lugar aqui, isso não vai impedir o demônio de voltar para a sua vida. De você daqui a um tempo estar pior do que estava antes. Desculpa a minha sinceridade, mas é a verdade. Nem tudo que ocupa, enche. Não enche, meu irmão. É como aquela comida ruim, aquela comida que não é saudável.
Se você come uma boa comida, saudável, ela vai te alimentar. Se você come porcaria, vai ocupar o seu estômago, mas não vai servir para nada no seu organismo. Se enche lá de porcaria, daquele monte de coisa, sei lá, enche lá de bolacha, de água e sal, vai ocupar, vai ou não vai? Mas vai te sustentar, te alimentar? Não vai, não do jeito que deveria. É assim a vida com Deus. Eu vou te mostrar um exemplo, você já conhece, mas é rapidinho para a gente encerrar, para não prolongar muito. Lucas capítulo 10, versículo 39, vamos lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, se enche, irmão. Casa cheia, o diabo não entra. O diabo não consegue entrar, não consegue encontrar espaço onde tem ocupação, onde está cheio, onde está comprometido com Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 39, para a gente encerrar. Lucas 10, 39. Já é conhecido, como eu falei, vamos falar de Marta e Maria rapidinho. Mas à luz dessa revelação você vai entender algo diferente aqui hoje. Ele fala assim, ó, e tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Marta recebe Jesus em casa e Maria, sua irmã, senta-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Quando Maria estava ouvindo a palavra, o que ela estava fazendo, pastor? Ela estava se enchendo. Ela não estava se ocupando como Marta, que se ocupou com muitas coisas, mas ela estava se enchendo. Olha o versículo seguinte, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços ou ocupações, a mesma coisa. E, aproximando-se, disse, Senhor, não te importes que a minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe, pois, o quê? Me ajude. O que Marta estava fazendo? Marta estava ocupada, tarefada em muitos serviços que ela não estava dando conta. E quando ela vê Maria sentada, ouvindo Jesus, imagina Maria assim, ó, prestando atenção no que Jesus estava falando, um caderninho anotando o que Jesus estava falando. Ela incomoda Marta. Por quê? Porque o ocupado, ele acha que se encher é perder tempo. Vou falar para você, diante do Espírito Santo, aqui não está diante de você um perfeito, não. Eu já tive lutas na minha vida, e quando eu ia orar, dava aquela impressão que tinha tanta coisa para fazer, e isso deve acontecer com você também, que vem aquele pensamento, eu vou orar, mas eu não posso perder muito tempo em oração, que eu tenho muita coisa para fazer. Mentira, meu irmão. Mentira maldita do diabo. Sabe, porque o pensamento que vem é esse. A impressão que o diabo quer colocar em nós, que quem está se enchendo está perdendo tempo. Você ficar 1 hora dentro do seu quarto orando é perca de tempo. Irmão, aquilo ali é o que vai te sustentar os restantes do seu dia todo. Aquela 1 hora. É isso que vale, é isso que enche. O resto é ocupação, não enche, só gasta. E eu já falei isso aqui, não bate a conta, se você só tira, por quê? Você está trabalhando, você tem que ofertar, você tem que dar, você tem que se esforçar para cuidar da sua família, para cuidar dos negócios, para cuidar, tudo você está dando. Olha, pastor, você passa 12 horas oferecendo, ofertando, gastando, e não tem um momento para se encher, de onde você só tira e não enche, o que acontece? Acaba, meu irmão. Então essa impressão do diabo sempre foi assim. A Marta olha para Maria sentada assim, ó, na presença de Jesus, recebendo o que Jesus estava falando, dando glória a Deus pelo que Jesus estava falando, anotando. Maria estava se preenchendo. Marta se incomodou. Porque o ocupado, ele acha que o momento de se encher é uma perca de tempo. Tem gente que não vem na igreja que acha que não tem tempo. Ficar 1h30 aqui, parece que está perdendo tempo. Já vou te avisar, falei para os irmãos de manhã. Jesus é primazia, sim ou não? O que é primazia? Que ocupa o lugar mais importante, que tem prioridade, que tem preferência, que está em primeiro lugar. Falei para eles de manhã, não se preocupa com o horário não. De manhã o culto acabou 2h30 da tarde, agora vai acabar 1h30. Glória a Deus, hein? Teve um...
Teve uns glória a Deus, saiu meio engasgado. Amém? Tem negócio de horário mais aqui não. Vai ter hora para começar e não vai ter hora para terminar. Amém? Amém. Dá 7h30, 7h35 eu já vejo assim. Parece que começa a dar um negócio na cadeira. Né? Fica 2 horas na frente da televisão, daquela bendita Netflix lá. Fica 2 horas na frente do celular. Fica 3 horas na frente do Instagram, Facebook, YouTube. 1h30 na presença de Jesus, parece que vai dar um sei lá, um negócio, um treco, um saracutico. Você ri? Mas é verdade. O culpado ele é assim. Começa a orar. Eu falei hoje para uma senhora. Jesus a libertou da depressão, mas ela falou, pastor, eu estou voltando, parece que eu estou chegando em casa, me dá uma agonia, não tem lugar bom para mim, começa a me dar um desespero dentro de casa. Eu falei, a senhora ouviu a palavra hoje? Eu falei, coloque em prática, volta a se encher, orar. Eu falei assim, não é orar na frente da televisão ou junto com o irmão que está orando ali, isso também é. Mas se encher, é fechar a porta, entra, separa um momento, fecha a porta do teu aposento, fala, agora não vou atender ninguém, não vou atender nada, não sei se de madrugada, se é o melhor horário para você, eu prefiro, gosto muito da madrugada, se é de manhã, se é à noite, irmão, separa um tempo para Deus, isso é questão de urgência, porque você preocupa muito em expulsar o diabo, mas não se preocupa em ter Jesus, em se preencher de Jesus. E mais importante do que expulsar o demônio é estar cheio de Jesus. Porque o demônio que você expulsou, se você não se enche de Jesus, ele vai voltar e vai trazer a turma, e vai trazer 7 pior. Quem está entendendo, diga amém. Aí a Marta começa a se incomodar. Só que, pensa comigo para você ver como que a aparência engana. Imagina você, olhando de fora. Dentro daquela casa, você observando Marta e você observando Maria. Presta atenção, quem está acompanhando comigo, diga amém. Aí veja só, Jesus está chegando, a Marta já está lá na porta para receber Jesus, aí ela já preparou lugar para Jesus sentar, ela varreu, aí Jesus senta, aí a Maria senta e fica assim. Aí, resolvi. Obrigado. Aí, a Marta, quando Jesus senta, ela traz um copo de água gelada. Senhor, o senhor quer água? Ela traz suco, o senhor traz suco. Aí ela coloca uma almofada, coloca todo mundo para sentar. Aí puxa lá um ventilador, não sei se tinha aquele abonador na época. Aí e dá uma comidinha.